Associação de Magistrados entra com uma ação no Supremo, questionando a lei de abuso de autoridade. Ministro da Educação anuncia o desbloqueio de quase 2 bilhões de reais no orçamento da pasta. E você vai ver também. Equipes de busca em Brumadinho acham mais um corpo na lama. Agora já são 250 as vítimas confirmadas. A Delegacia de Homicídios do Rio vai fazer a reconstituição da morte da menina Agatha Félix. Funeral de ex-presidente francês reúne dezenas de líderes mundiais nesta segunda-feira em Paris. E você vai conhecer casais que vão na contramão da sociedade ao decidirem não ter filhos. Tudo isso e muito mais agora na edição de 1h da tarde. Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde. Nós estamos chegando, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo com Juliana Dariva. E com Daniel Caniato. Boa tarde para você nesta segunda-feira, dia 30 de setembro de 2019. E nós vamos imediatamente saber quais são as notícias mais lidas e também mais acessadas nos portais da internet. Atenção, tem manchete no ar. Abrimos com o destaque do UOL. WhatsApp bane ao menos 1,5 milhão de contas no Brasil por robôs e fake news. A mensagem aparece na tela. O bloqueio pode ser temporário ou para sempre. O aplicativo de troca de mensagens baniu as contas por causa do uso de robôs, do envio de fake news em massa e também por causa da disseminação de discursos de ódio. Em todo o mundo, são mais de 20 milhões de contas banidas. Aqui no Brasil, 1,5 milhão de contas expulsas do aplicativo foram no período de outubro do ano passado, antes do segundo turno das eleições, até agora, final de setembro. O WhatsApp é tão legal, né, gente? Que pena que as pessoas fazem mau uso dele. Agora o G1. Witzel cita genocídio no Rio de Janeiro e diz que vai à ONU pedir punições a Paraguai, Bolívia e Colômbia. O governador do Rio de Janeiro disse que as fronteiras do Brasil com esses países deveriam ser fechadas. Wilson Witzel disse mais, que vai pedir que Paraguai, Bolívia e Colômbia sejam punidos por venderem armas aqui. O governador pretende pedir ajuda à ONU para combater a violência no Rio, que ele chama de genocídio, e já está fazendo contato com o Conselho de Segurança da ONU. Ele quer falar pessoalmente sobre a violência no Rio de Janeiro. Vamos ver o que vai dar, né? Agora uma história muito fofa do site Só Notícia Boa. Cão vira sensação durante o voo e faz a felicidade dos passageiros. Olha só a fofura do Huxley. Esse cão da raça Golden embarcou com a dona em Londres, na Inglaterra. O destino dos dois era Ibiza, na Espanha. Chique, né? Quem estava a bordo nem viu a viagem passar. É que o passageiro ilustre fez carinhas de carente, de amigo, de apaixonado e brincou com várias pessoas no avião. Algumas tiraram selfies com o pet, acredita? E postaram nas redes sociais. Resultado, sucesso total. E olha só, a dona do filhote famoso disse que Huxley tem conta no Insta, tá? 1h06, uma ótima tarde para você. E a Associação de Magistrados Brasileiros entrou com uma ação no Supremo questionando a lei de abuso de autoridade. Os juízes dizem que as mudanças aprovadas no Congresso reduzem o poder de atuação do Judiciário. As novas regras definem as condutas de agentes públicos, como policiais, promotores e juízes, que podem ser enquadradas no crime de abuso de autoridade. A ação direta de inconstitucionalidade foi protocolada neste fim de semana no Supremo Tribunal Federal. A Associação dos Magistrados afirma que a lei quer amordaçar a magistratura brasileira, impedindo-a de julgar livremente, de acordo com as leis e a Constituição. Os juízes acham que perdem poder de ação no combate à criminalidade e à corrupção. A lei foi sancionada no início do mês com mais de 30 vetos. O presidente Jair Bolsonaro promulgou trechos que antes tinha vetado, mas que foram derrubados no Congresso Nacional. Entre os crimes que podem ser considerados crimes de abuso de autoridade estão realizar escuta ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial, decretar condução coercitiva sem intimação, constranger o detido a situação vexatória, constranger alguém a depor sob ameaça de prisão. O texto sancionado prevê penas de detenção e multa para militares e membros dos três poderes e também diz que o condenado e o reincidente podem perder o cargo e ficar inabilitado por até 5 anos.
Para o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a decisão do STF sobre os delatos não deve ser aplicada a processos já concluídos. Na quarta-feira, Aras vai participar pela primeira vez de uma sessão na corte como chefe do MP. A sessão deve concluir o julgamento que já tem maioria favorável aos réus delatados. A maior parte dos ministros considerou que réus delatados têm o direito de falar por último, antes da sentença. Pelo entendimento, a ampla defesa só deve ser garantida se o primeiro a falar na fase final do processo for o réu delator, seguido do delatado. E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou hoje o desbloqueio de quase 2 bilhões de reais no orçamento da pasta. E a maior parte vai para universidades e institutos federais. A verba liberada deve ser usada também para a compra de livros didáticos, exames da educação básica e o pagamento de bolsas da CAPES. De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, as universidades e institutos vão receber 1 bilhão 156 milhões de reais da verba descontingenciada, o que representa 58% do total. O recurso deve chegar imediatamente às instituições. A liberação de verbas é feita no orçamento discricionário, que envolve despesas como luz e água, mas não os salários. Segundo o Ministério, com esse desbloqueio, o percentual de verbas discricionárias das universidades que seguem contingenciadas caiu para 15%. Apesar do desbloqueio, cerca de 3 bilhões e 800 milhões de reais ainda estão contingenciados no Ministério da Educação. Weintraub afirmou ainda que espera fazer um novo no fim de outubro. E as equipes de buscas que trabalham sem parar em Brumadinho acharam mais um corpo na lama neste domingo. Agora são 250 as vítimas do desastre. O corpo, ainda íntegro, foi encontrado pelos bombeiros a 2,5 metros de profundidade. E os trabalhos continuam em busca de mais 20 pessoas desaparecidas. O corpo encontrado neste fim de semana é de um homem. A identificação foi feita pela arcada dentária no Instituto Médico Legal. O corpo foi encontrado em uma área chamada pelos militares de Remanso 4, a cerca de 5 quilômetros da barragem que se rompeu no dia 25 de janeiro. Nessa frente de trabalho atuavam 9 militares. Segundo os bombeiros, o corpo estava a cerca de 2 metros de profundidade. O fato de encontrar o corpo íntegro revela que o trabalho de resgate está no caminho certo e anima as equipes. A meta do Corpo de Bombeiros é que os 20 desaparecidos sejam encontrados. O rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão completou 8 meses na semana passada. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas mobilizam 147 militares, divididos em 22 frentes de trabalho. Eles contam com a ajuda de 2 cães farejadores. E a linha do VLT de Fortaleza voltou a funcionar hoje de manhã, 2 dias depois do acidente que deixou várias pessoas feridas. Mas a viagem inicial acabou sendo cancelada. A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos não informou o motivo da suspensão. O acidente de sábado deixou 38 pessoas feridas, 2 em estado grave. Os maquinistas ficaram presos nas ferragens e foram retirados do vagão com a ajuda dos bombeiros. Os feridos foram encaminhados para hospitais e unidades de pronto atendimento. 10 pessoas foram presas em flagrante no centro de São Paulo, pichando prédios públicos. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. O vandalismo foi durante uma festa de música eletrônica. O evento começou às 8 da noite de sábado e acabou às 6 da manhã de ontem. O Teatro Municipal, a Galeria do Rock, o Sesc e placas do metrô foram alguns dos locais pichados. Um jovem de 19 anos foi indiciado e encaminhado para uma audiência de custódia. Os outros detidos foram ouvidos e liberados. A multa para vandalismo e pichação pode chegar a R$10 mil. Um motorista de aplicativo foi assassinado em Suzano, na Grande São Paulo. O carro dele foi fechado por outro. O homem que estava na direção atirou. Osmar de Souza Prada foi atingido nas costas. Ele estava com 2 passageiras no momento do crime. Os suspeitos fugiram.
Este é o quarto caso de morte envolvendo motoristas de aplicativo em menos de 15 dias. Em Várzea Paulista, interior de São Paulo, ladrões usaram uma retroescavadeira para derrubar a parede de um poço de combustíveis. Eles queriam acesso ao cofre. O grupo conseguiu pegar o dinheiro e fugir. Seguranças de uma empresa próxima tentaram impedir, mas os bandidos atiraram contra eles. A máquina foi abandonada no posto. A polícia investiga o caso. Em Patos de Minas, 2 veículos bateram de frente e pegaram fogo na estrada. 3 pessoas morreram. A polícia contou que o motorista do ônibus tentou desviar de um carro e perdeu o controle da direção. Aí atingiu a carreta. As 2 pessoas do carro foram presas por embriaguez, homicídio culposo e omissão de socorro. Pelo menos 20 passageiros ficaram feridos e foram levados para hospitais. O fogo chegou a atingir a vegetação antes de ser apagado pelos bombeiros. Em Belo Horizonte, um homem de 32 anos denunciou que foi agredido por seguranças da UFMG. Ele é ex-aluno da Universidade Federal de Minas Gerais e disse que foi imobilizado com um golpe conhecido como mata-leão e que ainda apanhou. O motivo seria racismo. Foi registrado um BO com a PM e também na segurança interna do campus. E o Corpo de Bombeiros levou mais de 6 horas para combater um incêndio neste domingo em uma refinaria da Petrobras em São José dos Campos, interior paulista. As chamas atingiram um reservatório de um líquido inflamável. A fumaça preta foi vista até em cidades vizinhas. No local, 29 bombeiros atuaram no combate ao fogo, que foi extinto por volta das 10 da noite de ontem. Em nota, a Petrobras informou que a situação está controlada e que não houve vítimas. As causas da ocorrência serão apuradas pela empresa. E na véspera das celebrações do aniversário de 70 anos de fundação da China comunista, o presidente chinês Xi Jinping prometeu respeitar a autonomia de Hong Kong. A ex-colônia britânica vive desde junho sua crise política mais grave desde sua devolução a Pequim em 1997. Continuaremos a implementar plena e fielmente os princípios de um país, 2 sistemas. Povo de Hong Kong administrando Hong Kong, povo de Macau administrando Macau e um alto grau de autonomia. Nos últimos 4 meses, Hong Kong virou cenário de manifestações quase diárias para exigir reformas democráticas e denunciar a crescente interferência de Pequim. Sob o princípio um país, 2 sistemas, vigente até 2047, Hong Kong tem teoria de certas liberdades que os cidadãos do restante da China não desfrutam. Entre elas, liberdade de expressão, o acesso sem restrições à internet e a independência judicial. Depois do intervalo, você vai ver. Funeral do ex-presidente francês reúne dezenas de líderes em Paris. E você vai conhecer casais que vão na contramão ao decidirem não ter filhos. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta a 1h20 e a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro vai fazer amanhã a reconstituição da morte da menina Agatha Félix. Agatha foi baleada no Complexo do Alemão há 10 dias, quando voltava para casa com a mãe. O trabalho dos policiais está previsto para acontecer à noite, no mesmo horário em que a menina de 8 anos foi atingida por um disparo. Agatha foi morta no Complexo do Alemão no último dia 20, quando voltava para casa com a mãe em uma Kombi. Para os investigadores, é importante reproduzir as mesmas condições de luminosidade e de tempo. Eles esperam chegar a mais detalhes de como aconteceu o crime. Um laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli indicou que um fragmento de projétil encontrado no corpo da menina é adequado ao tipo fuzil. Mas ainda, segundo o documento, não é possível determinar o calibre, a numeração ou microvestígios. Isso o torna inviável para o exame comparativo para verificar de que arma partiu o tiro. O laudo do Instituto Médico Legal indica que a menina teve apenas uma perfuração nas costas e que a bala atingiu o fígado, rim direito e vasos do abdômen. Os PMs que atuavam no Complexo do Alemão na noite da morte de Agatha afirmaram em depoimento que dispararam pelo menos 2 vezes. Segundo eles, o objetivo era se defender de tiros disparados por um criminoso que estava na garupa de uma moto.
Já o motorista da Kombi, onde a menina estava, afirma que não havia troca de tiros quando ela foi baleada. Pelo menos 7 armas, sendo 2 pistolas e 5 fuzis, foram apreendidas e periciadas. E um casal morreu depois que o homem colocou fogo no carro da ex-namorada. Esse caso aconteceu em Pirassununga, interior paulista. Veja esse e outros destaques em um novo giro de notícias pelo país. Elisângelo dos Santos, de 41 anos, não aceitava o fim do relacionamento e tentou matar a ex-namorada, incendiando o carro em que estavam. Ele teve 60% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos. A técnica de enfermagem Luciene Sena, de 39 anos, teve queimaduras graves em 80% do corpo. Ela chegou a ser internada, mas não resistiu. A polícia encontrou a bomba caseira usada para queimar o carro. A polícia de Bariri, interior de São Paulo, está com um novo vídeo sobre o caso da morte da universitária Mariana Baza. As imagens revelam que Rodrigo Pereira Alves, preso por matar a jovem, insistiu para ajudar a trocar o pneu do carro dela. A polícia investiga se ele teria premeditado o crime e esvaziado o pneu para forçar uma aproximação com a vítima. Desde 2001, Rodrigo já foi acusado por 4 crimes sexuais. Em Teresina, no Piauí, a polícia prendeu o suspeito de atropelar a namorada e matar a amiga dela depois de uma discussão. A namorada dele, a Nuxa Alencar, pediu carona para a amiga Vanessa Carvalho. Quando as duas caminhavam em direção ao carro, Paulo retornou e atropelou as vítimas. Vanessa não resistiu aos ferimentos. Já a Nuxa permanece internada com uma fratura no fêmur. Paulo vai responder por feminicídio e tentativa de feminicídio. Um grave acidente entre 3 veículos matou 2 caminhoneiros carbonizados em Portelândia, Goiás. Um casal também ficou ferido. As carretas pegaram fogo com a batida. 2 crianças saíram ilesas do acidente. Em Brasília, 2 jovens morreram afogados na tarde deste domingo no Lago Paranoá. O helicóptero do Corpo de Bombeiros foi usado no resgate. Os socorristas tentaram reanimar as vítimas por 55 minutos. As causas do afogamento não foram informadas. E as eleições no Afeganistão neste fim de semana foram marcadas por tensão e violência. Atentados deixaram pelo menos 5 mortos e 37 feridos. O Talibã lançou advertências aos cerca de 9,5 milhões de eleitores numa tentativa de impedi-los de irem às urnas. A campanha eleitoral começou no final de julho, marcada por um atentado que deixou 20 mortos. Desde então, mais de 100 pessoas morreram. Os resultados desta votação serão conhecidos em novembro. E o líder conservador Sebastian Kurz, de 33 anos, venceu as eleições legislativas austríacas neste domingo. A vitória acontece 4 meses depois de ter sido destituído pelo escândalo Ibiza Gate. Seu partido, o conservador OVP, obteve 37,2% dos votos. Seu primeiro governo, formado em 2017 contra os ultradireitistas do FPO, não resistiu às revelações sobre o líder do partido, que foi filmado propondo participações em mercados públicos em troca de apoio. O FPO obteve cerca de 16% dos votos, ficando atrás dos social-democratas. E o funeral do ex-presidente da França, Jacques Chirac, que morreu aos 86 anos, reuniu dezenas de líderes mundiais nesta segunda-feira em Paris. O caixão, envolto em uma bandeira francesa, foi levado por seus antigos seguranças, enquanto os espectadores aplaudiam. A viúva de Chirac, Bernadette, com a saúde debilitada, compareceu a um serviço privado mais cedo, mas não esteve presente na cerimônia principal. Foi decretado Dia Nacional de Luto nesta segunda-feira pelo presidente que serviu a França de 1995 a 2007. De volta ao Brasil, tem sido cada vez mais comum casais optarem por não ter filhos. Ou para os que querem, a maternidade fica para depois. O IBGE tem constatado isso. Para muita gente, a vida profissional vem em primeiro lugar. A Isabel e o Mauro estão casados há 36 anos. Uma das decisões que tomaram juntos ao longo da vida foi a de não ter filhos. Eu, desde menina, que tinha 15 anos, já sabia que eu não ia ter filho. Eu não queria ter filho. Eu acho que
Não são todas as mulheres que têm vocação para ser mães. Muitas são mães por pressão da sociedade, da família, do marido, enfim. Eu também sempre quis me dedicar à vida profissional, não à vida doméstica. Antigamente era comum a gente ver famílias grandes com 2, 3, 4 filhos, mas com o passar do tempo isso mudou. O número de casais que decidem não ter filhos no Brasil está aumentando. E a estimativa é que em menos de 30 anos a população brasileira começa a diminuir. A projeção de população do IBGE indica que em 2060, 1/4 da população terá mais de 65 anos. A taxa de fecundidade vai cair. Em média, as mulheres não vão ter mais de 2 filhos. E a tendência é que elas deixem a maternidade para depois. A idade ideal para ter filho da mulher é ridícula, entre 18 e 25 anos. Essa é a idade fisicamente ideal, que ela é mais fértil, que os óvulos têm melhor qualidade e tal. Então, o que as mulheres estão fazendo hoje? Então, as que podem, porque isso também custa caro, congela seus óvulos enquanto jovem, faz a sua faculdade, faz seu doutorado, compra o apartamento, faz tudo que tem que fazer e vai ter o filho com quase 40 anos. A Andréia teve o primeiro filho aos 19 anos. E só depois que foi estudar e cuidar da carreira. Eu tive filho muito nova, né? Hoje eu tenho 46 anos e eu tenho total liberdade, né? Eu fiz o caminho contrário, mas eu tenho várias amigas da minha idade que não tiveram filho, porque optaram pela carreira profissional. A advogada é casada com o Edilson. Os dois têm filhos de casamentos anteriores. Ao contrário da Andréia, ele teve o primeiro filho aos 34 anos. A minha mais velha, como tem 16, eu já tenho 50, eu sei das preocupações de você trabalhar, gerar receita até muito mais adiante para você dar uma boa condição de vida para eles. O casal sabe bem os custos financeiros de ter filhos. Desde o momento que você começou a imaginar, a ir no médico, a ver como vai ser, a montar o quarto, os acessórios, tudo, é muito dinheiro. E esse é o medo que dá em muitos casais que trocam os filhos por uma folga no orçamento. Nós estamos vivendo uma cultura que é uma cultura de consumo. A ideia é, só vale a pena viver e, portanto, ter filhos, se puder dar muita satisfação material. A riqueza tem limitação. O que não tem limitação é o amor. Algumas pessoas preferem viver sozinhas ou com um parceiro. Outras não abrem mão de viver a maternidade. Ter ou não ter filhos é uma decisão individual. Ter filho é uma aposta que o indivíduo faz na continuação, no prosseguimento. É um investimento de amor na vida. Não temos mais tempo. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos amanhã às 8h30. Tenha uma ótima tarde e até lá.